Olá, seja bem-vindo à TV Estadão. Foi divulgada nesta quinta-feira mais uma pesquisa Ibope sobre as intenções de voto para a corrida presidencial deste ano. A presidente Dilma Rousseff recuperou parte do seu eleitorado e está agora com 40% das intenções de voto. O senador Aécio Neves, do PSDB, também subiu, foi para 20%, e o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, também apresentou crescimento e está com 11%. Para a gente destrinchar um pouco e entender mais sobre os resultados desta pesquisa, está aqui comigo José Roberto de Toledo, coordenador do Estadão Dados. Toledo, muito boa tarde, muito bem-vindo. O que a gente pode avaliar desses números? Todo mundo subiu, todo mundo fez a lição de casa na propaganda partidária, é isso? Exatamente, Yuri. O que aconteceu? Ao longo das últimas 4 semanas, todos os principais candidatos apareceram muito na propaganda de televisão dos seus partidos, tanto no rádio também, e isso teve um efeito positivo para todos eles. Eles cresceram. No caso de Eduardo Campos e Aécio Neves, cresceram e estabilizaram, conseguiram manter. E no caso de Dilma Rousseff, que foi a última a aparecer na semana passada, ela conseguiu reverter uma tendência que era uma tendência de queda desde o final do ano passado. E agora conseguiu ficar ali num piso, né, abaixo do qual aparentemente é difícil dela cair, da faixa dos 40% de intenção de voto. Embora ela ainda tenha um percentual maior do que a soma dos seus adversários, quer dizer, se a eleição fosse hoje, ela venceria em primeiro turno, mas o que os números estão indicando é que isso é cada vez mais improvável de fato. Exatamente, já está no limite técnico de um empate, porque você está com 4 pontos de diferença entre a soma dos adversários de Dilma e ela própria. Essa diferença, um mês atrás, era de 17 pontos, quer dizer, a tendência é de se aproximar. Por quê? Porque o eleitor que antes estava declarando que ia votar branco e nulo, ou que dizia que não sabia em quem ia votar, está optando por um candidato, ele está descendo do muro. Tanto por um lado, mas principalmente para o lado da oposição. A gente estava vendo um índice muito alto de brancos e nulos e de indecisos em outros períodos, nos outros anos, nesse período já haveria mais definições por parte do eleitorado. Né? Pelo menos desde 2002, a gente nunca viu uma taxa de branco e nulo tão alta quanto a que a gente tinha visto até o mês passado. O que aconteceu foi que agora voltou à normalidade, né? Então, só para dar um exemplo, a taxa de branco e nulo que chegou a ser de 24% em abril, agora desceu para 14%, caiu 10 pontos. E a taxa de não sabe, não respondeu, também caiu de 13 para 10, que é uma taxa dentro da normalidade. Mas isso vai cair ainda mais, porque nunca houve no Brasil, numa eleição presidencial desde a redemocratização, taxas tão altas de branco e nulo. A tendência é que com o começo da propaganda eleitoral a partir de agosto, essa taxa, principalmente a de não sabe e também boa parte do branco e nulo, cai a somada de menos de 10%. Para a gente encerrar, mostrar uma ferramenta que a gente tem aqui disponível pelo Estadão Dados, que você pode acessar pelo estadão.com.br e fazer o recorte que você quiser da pesquisa Ibope. A gente tem a divisão geográfica e tem um fato novo. Pela primeira vez, Eduardo Campos consegue superar Aécio Neves no Nordeste, numa região em que se coloca como sendo uma região forte para ele, embora Dilma Rousseff continue bem na liderança. E, por sua vez, Aécio Neves com muita força aqui no Sudeste, não é isso? Exatamente, Yuri. O Eduardo Campos, que é pernambucano, cresceu 50% a intenção de voto dele em um mês na região Nordeste. Ele tinha 10, estava meio estagnado nesse patamar e subiu para 15%, ultrapassou até os brancos, nulos e não sabes, os indecisos. O Aécio cresceu, mas não cresceu tanto. E a Dilma ficou estabilizada no 51%, que é onde realmente ela tem a sua maior força eleitoral e está conseguindo sustentar. Já no Sudeste, a Dilma conseguiu dar uma pequena recuperadinha, saiu ali de um patamar de 31 para 33. O Aécio foi quem teve o maior crescimento. Ele tinha 20% no Sudeste e agora ele chegou a 24%. E também à frente dos brancos e nulos. Também à frente dos brancos e nulos. O Eduardo Campos cresceu bastante. Ele tinha 4 e chegou a 8. Ainda é bem abaixo dos outros, mas dobrou. Proporcionalmente foi um bom resultado. E finalmente um outro cruzamento que eu acho que vale a pena mencionar, que é uma coisa que só tem na pesquisa... Não, tem no Datafolha também, não vamos puxar a sardinha demais, mas é muito importante acompanhar, que é o eleitorado, hoje ele se divide, 2/3 quer mudança, quer mudar tudo ou quase tudo no governo federal,
e 30%, 31% dizem que querem continuidade. No eleitorado da mudança, a Dilma foi de 25 para 27, uma oscilação ali dentro da margem. Agora, tanto o Eduardo Campos quanto o Aécio cresceram muito. O Aécio foi de 18% para 26%, 25% na verdade, e o Eduardo Campos dobrou de 7% para 14%. Cada um ganhou 7 pontos. Exatamente, quer dizer, a mudança está ganhando cara e está ganhando a cara desses dois, porque os nanicos não cresceram nesse segmento. Maravilha. José Roberto de Toledo, muito obrigado pela participação aqui na TV Estadão, muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.